Estamos de volta com o Jornal das Profissões. O nosso convidado é Gustavo Segré, professor da Universidade Paulista Unip. Ele é administrador, pós-graduado em controladoria e um expert em negociações internacionais. Aliás, você é daqueles homens de negócio que não sabem onde acordam, né? Quer dizer, a sua agenda de viagens é tão maluca que você um dia acorda e fala assim, nossa, em que país eu estou? É mais ou menos isso. Acontece isso e acontece também quando tem diferenças horárias. O corpo sente totalmente diferente se você tiver diferenças horárias. Tem que se adaptar, pelo menos viajar um dia antes para não ter problemas de adaptação do biorritmo do corpo. Você é nascido na Argentina, em Buenos Aires, né? Mas mesmo assim, sou gente boa. Viu? Isso é o que você fala nas suas reuniões? Sempre. Já abre a conversa assim? E muitas vezes contando piadas de argentinos contrárias aos argentinos, claro. Mas por quê? Porque existe realmente uma prevenção com o negociador que tem origem argentina? Na realidade, a Argentina tem, na história das negociações, feita coisa muito errada. É aquela... Primeiro, muita arrogância, sobretudo do pessoal que é nascido em Buenos Aires, que ele acha que o centro do mundo é ele e o resto é o resto. E também questões em relação a como o mundo enxerga o argentino. Que quando você vivencia experiências em outros países, se toca que realmente tem características culturais dos argentinos que não são bem vistas no mundo. Então, você precisa se preparar para isso. E você, depois de viver quase 30 anos no Brasil, já modificou um pouco essa sua mentalidade e hoje você enxerga o mundo diferente dos argentinos em geral? Absolutamente. Inclusive, se eu estou numa reunião com brasileiros e argentinos, eu me identifico muito mais com os brasileiros que com os argentinos. Ah, que curioso. Você é coautor de um livro, eu vou falar aqui em castelhano, não sei se vou falar certo, você me corrija qualquer coisa. Brasil, coloca el pie sem meter la pata. Falei certo? Falou perfeito. Coloca el pie sem meter la pata. O que você quis dizer? Quer dizer, qual que seria a tradução desse título do livro? Brasil, entre no jogo sem pisar na bola. Que é especificamente a adaptação cultural, que é o freio maior que temos quando nós queremos negociar internacionalmente entre argentinos e brasileiros. Então, quando você vem negociar com uma pessoa do exterior, vem negociar ao Brasil, ele tem que entender qual é a cultura brasileira, como funciona a cultura brasileira. Com uma adaptação, inclusive, que dentro do Brasil você tem várias regiões que são diferentes entre elas. Não é a mesma coisa negociar com um empresário paulista que negociar com um empresário do Nordeste. Porque a cultura, mesmo sendo o mesmo país, é diferente. E isso mesmo acontece também em outras regiões do mundo. Quais são as principais gafes na negociação que você já tenha presenciado, por exemplo? Você lembra de alguma? Não, eu lembro de uma que foi... Mas não foi você não, né? Não. Nós estávamos negociando com um senhor que teria uns 45 anos. E tinha umas fotos, e ele falava muito da família. E a pessoa que estava, que era uma mulher, de fato, que estava comigo, me disse, não, devem ser as filhas. Eu falei, não vamos correr o risco, porque pode ser que não seja filha, que seja a namorada, ou a esposa, ou sei lá, mas era nova. Dava para ver que poderia ser a filha. Aí, no momento da reunião, ele mostra umas fotos falando da família e fala, ó, gostaram das minhas princesas? E era uma menina que teria uns 11 anos de idade e outra que teria uns 20 anos de idade. E a senhora que estava comigo falou, ó, tá vendo? Eu falei que eram suas filhas. Mas falou abertamente? Falou na frente dele. E ele falou, não, essa aqui é a minha namorada. E a de 20 anos? A de 20 anos era namorada. Para complicar... A de 11 não seria. Não era. Não, era filha. Essa era a filha. Era filha. A moça que estava comigo falou, ó, tá brincando. Piorou ainda a coisa. Piorou a coisa. Sabe quando você precisa aquele buraco acme para sair? Aí eu tentei contornar e falando, sabe que ela sempre faz a mesma coisa. Ela sempre fala essas besteiras. Aí o senhor começou a rir, descomprimimos a reunião e foi tranquilo. E outra vez, numa negociação que sim aconteceu comigo, com um diretor de banco internacional, que ele entrou na reunião complicando as coisas e falando agressivamente do país, das empresas e tudo. Então eu falei que o banco dele também não era um banco bom, que era um banco complicado. Mas aí você também estava se colocando, né? Aí me coloquei e ele falou, você está me agredindo. Eu falei, olha, você também está me agredindo, mas nós temos uma chance de contornar isso aqui. O que podemos fazer? Saímos, voltamos na sala de espera e voltamos a entrar de novo na sala. E começamos a reunião de novo. Começaram do zero. Aí ele falou, gostei. Levantamos, fomos à sala de espera. Eu falei, olha, eu sou Gustavo, tudo bem? Como vocês estão? Ele voltou dando risada e falei, ó, gostei de você. Aí eu falei, eu também gostei de você, mas depois dessa segunda reunião, na primeira não gostei de você. Então você gera uma questão de simpatia que descomprime a situação e tem às vezes situações muito rígidas que permitem terminar uma negociação com efetividade. Mas você está me contando algumas estratégias que deram certo. Nem sempre é assim. Ali no calor da reunião, muitas vezes você lança a mão de alguma
técnica ou tática que você tenha que não funciona exatamente como você imaginava. É que você sempre tem que ter um plano B. Dentro das negociações, você tem que traçar objetivos e tem mecanismos de negociação. Então, você tem um objetivo que é de mínima, aquilo que menos disso você não pode aceitar, de média, que seria aquilo que estaria aceitável para nós continuarmos negociando, e aquela de máxima, que sabe que se você conseguir isso, você vai ganhar um parabéns de quem te contratou para negociar. E dentro das formas da negociação, você tem uma que é intransigente, que é aquilo, é isso, o ponto final, e aquela que é condescendente. O que você não pode fazer é mudar de estratégia no meio da negociação. Mas para isso eu preciso de informação. Se eu sei que você está comprando um produto, e eu sei que você está comprando um produto a $10, e eu venho te oferecer a $9, se você me falar que meu produto é caro, a minha primeira intuição seria, tá, então desculpa te incomodar, eu vou indo. Mas eu sei, ou me parece, que você está comprando mais caro do que eu estou te vendendo. E você não vai deixar de negociar se você sabe que realmente é isso mesmo. Então eu estou sendo intransigente, estou levantando e vou embora. E você não vai me deixar ir embora. Se eu não sei isso, eu tenho que confiar naquilo que você está me passando. Então eu tenho que ser condescendente. E aí nessa condescendência, certamente eu terei que fazer concessões. Por isso é que a informação é primordial. Fundamental. Né? Informação e conhecimento da cultura. Certo. Você acredita que a negociação a gente aprende ou é um talento? Quando você se descobriu um negociador? Não, eu acho que a gente aprende, mas você tem que ter vontade para dar alguns shows. Você tem que ter histrionismo, você tem que ter um ator dentro de você, porque muitas vezes você está fazendo um show dentro da negociação. Às vezes eu vou negociar com ainda mais você pessoas, que já cantou El Dia Que Me Quieras, já cantei, né? Poderia cantar de novo sem problema nenhum. Mas quando estamos em uma reunião e eu sei com quem eu vou falar e conheço, me informo pelas características pessoais da pessoa, eu peço para quem está comigo não falar e ela não ficar assustada ou ele não ficar assustado com o que eu vou fazer. Então, muitas vezes eu faço coisas que a pessoa fala, Gustavo ficou doido, pirou. Mas por quê? Porque são táticas de negociação, que você vai aprendendo, falando com gente que tem muitos anos de negociação, mas você precisa ter uma coisa dentro de você, que você não fique calado, que você tenha aptidão para mudar rapidamente de ideia ou levar a pessoa para essa tua ideia ou para ele entender que tem outra forma de pensar, não apenas a dela. Quer dizer que com um treino você pode se tornar um bom negociador. Absolutamente. Então. Quem tem vontade de aprender, se torna qualquer coisa. E qual é o povo mais difícil de você negociar? Posso arriscar um? Depois você me diz se eu estou errada. Fala. O alemão. O alemão é muito sério. Difícil. Você não consegue fazer piada. É. Aliás, você não pode fazer piada, porque se você fizer piada com o povo alemão, você corre o risco de você rir sozinho e a pessoa ficar quieta, sem fazer nenhuma expressão. Aí você fica com aquela risada amarela, Não né? pode, não pode. Então, com alemães eu não faço nenhum tipo de piada. E tem também, você já sabe, culturas gerais de determinadas características de determinados povos. Com o inglês, por exemplo, nunca tem a utilização de questões informais. O argentino e o brasileiro, eles são carinhosos. O brasileiro precisa te tocar. O argentino costuma dar beijos entre amigos. E com o inglês, não dá beijo nem ao pai dele. Certo. Então você não pode utilizar uma ferramenta informal com uma cultura muito formal. Por isso que você tem que saber, por exemplo, detalhes como se cumprimenta, como se posiciona, que tipo de roupa você usa, tudo isso, né? Absolutamente. Algumas características simpáticas. Você nunca poderia entregar de presente para um empresário chinês um boné verde. Porque o boné verde, para eles, um chapeuzinho verde, quer dizer que a pessoa está sendo traída pela mulher. Quer dizer, tem esse significado na cultura dele. E são características. Você não pode entregar um presente para a cultura japonesa que sejam de 2 ou de 4, porque esses números geram má sorte. Ou dar de presente um relógio, porque o relógio é um símbolo de morte. Então tem que ter algumas características que não podem ser feitas de jeito nenhum. Levar flores para a esposa de um árabe. Quando você está numa reunião com um árabe, ele te convida a um café. Ou você estica o café, ou você sabe que quando terminou o café, terminou a reunião. E não pode pedir outro café. Então, são características que, se você não sabe... Quer dizer que se te oferece um café, você fala, não, obrigado. Não, eu aceito o café e vai demorando tomando frio. Ai. Tem que tomar o café frio. Sensacional, sensacional. E quando te oferecem, por exemplo, uma bebida que você não gosta, como é que você faz? Quer dizer, é deselegante aceitar, não aceitar ou não? Eu não bebo nada com álcool, nunca. E acostumo não ir a almoços de negócios, porque você come ou você negocia. Ah, quer dizer que então não é recomendável negociar no almoço? Eu não gosto. Tem gente que gosta.
Mas eu não bebo nunca. E depende da questão, depende da cultura onde você está, tome cuidado com a comida. Porque tem comidas que são muito diferentes das nossas comidas. No México você pode comer uma comida que é muito picante e que você pode ter que sair disparado porque não consegue segurar o ardor da boca. Então, eu falo, não bebo, obrigado. Então quer dizer que dar presentes é uma iniciativa interessante, então? Sempre que seja com um bom tino. E me diga uma coisa, Gustavo, é sempre o poder econômico que manda nas negociações? Não, nunca é o poder econômico. Ah, é? E menos agora que a rapidez é mais importante que o tamanho da empresa. Mas tem alguns casos bem interessantes onde o poder econômico não conseguia que determinada pessoa vendesse uma propriedade. E aí, utilizando técnicas de negociação, ela se sentindo importante na mídia, somente aí aceitou fazer a operação. Mas não era uma questão econômica que mandasse nessa negociação. Porque você às vezes tem uma propriedade que vale, vamos supor, X. Você pode oferecer até 3x e a pessoa não quer se desfazer dela porque tem valor afetivo e outras coisas mais, Ou né? porque você, sem nenhum poder, está brecando o investimento do Donald Trump, por exemplo. E já aconteceu isso também. Então é interessante entender que não é sempre o poder econômico que manda. Certo. Agora, tem uma lei na negociação que eu gostaria que você explicasse para a gente. Que lei é essa dos 30 metros? O que significa isso? Vamos juntos, você e eu, a negociar numa empresa. A gente termina a negociação, concluímos a negociação e nós não podemos falar do assunto da negociação até estarmos 30 metros fora do prédio. Porque através de técnicas também, a outra parte pode colocar pessoas passeando no elevador até a gente entrar, pessoas que estão na recepção do prédio, coincidentemente, e nos acompanham atrás, alguns metros atrás, para ver o que nós falamos. Então, até estar 30 metros fora do prédio, nós não poderíamos fazer nada de falar sobre a negociação concluída. E de onde surgiu essa técnica específica? Na realidade, eu nunca contei os 30 metros. Mas até ia te perguntar como é que é, são quantos passos, né? É conhecida por estarmos longe do prédio 2 quadras e do verificando prédio. que ninguém esteja atrás da gente. 2 quadras do prédio, por Pode exemplo. ser um pouquinho antes. Certo. Então, quer dizer que são essas questões que a gente precisa tomar cuidado na hora de negociar, né? E nunca acreditar que a outra parte não fala a tua língua. Ou você não falar com o teu companheiro na tua língua, mesmo que alguém deles fale que eles não entendem. Porque eles podem estar entendendo o que nós estamos falando em português e é uma técnica também indicar, olha, eu não conheço a tua língua, então, por favor, ou trazemos um tradutor, ou vamos tentar nos entender, porque eles podem estar utilizando isso para negociar melhor. Eles sabem tudo e estão espionando, tá Absolutamente. certo. Gustavo Segré, muito obrigado pelas informações sobre negociação internacional e até uma próxima oportunidade. Até, obrigado a você. E se você ficou com alguma dúvida, escreva para a gente, anote o endereço eletrônico jornaldasprofissões@unip.br. Participe do nosso programa. O Jornal das Profissões fica por aqui. Fique ligado, sempre traremos temas interessantes sobre as especializações e o mercado de trabalho. Até o próximo encontro. Tchau.